graça que Tu revelaste. Senhor, que nesse momento caia por terra tudo aquilo que não é Teu e reste simplesmente uma adoração através de palavras. Enviai Teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Mãe da promessa, intercede por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E amado. Quem está vindo para o retiro o primeiro dia hoje? Levanta a mão para eu saber. Temos algumas pessoas. Quem já veio os outros dias? Levanta a mão só para ver. É a maioria. Muito bem. Como estamos de retiro? Mergulhando no oceano da misericórdia de Deus. É um tema muito bom, né? Da gente refletir, falar sobre a misericórdia de Deus. Perceber que a gente necessita da misericórdia e que sem a misericórdia de Deus a gente não chega a lugar nenhum. Tem uma oração que lá na comunidade Filhos da Misericórdia eles fazem que acho que a gente sem nenhum problema pode se apropriar dela porque é verdadeira. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor. É verdade isso. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui, né? A misericórdia de Deus primeiro para nos criar e acima de tudo para nos salvar. Ninguém pode se dizer assim digno, eu sou digno de ser salvo por Deus, porque não é. Em nós não há nada que Deus encontre e que justifique, ou que aprove, ou que dê razão ao fato de Ele ter dado a vida dele por nós. Ele ter morrido em nosso lugar. É importante a gente entender isso, que há um débito, há uma culpa a ser paga entre nós e Deus. Vou usar o verbo no tempo correto. Havia um débito a ser pago, um débito que foi construído, um débito que apareceu quando o pecado entrou no mundo. Quando o pecado entrou no mundo, exatamente pela desobediência, pela vontade do homem de ser Deus ele sozinho, nós perdemos a conexão, a intimidade, a possibilidade de estarmos frente a frente com o Senhor, vivendo o seu amor e a sua misericórdia, porque nós optamos por esse caminho. Às vezes a gente pode, em nosso sentimento, pensar assim: mas que culpa eu tenho, né? Se Adão fez isso, não fui eu, foi ele. Mas nós somos, de nascimento, somos filhos de Adão também. Recebemos essa herança. São Paulo expressa isso, esse coração dividido, esse coração marcado por esse pecado de Adão, quando diz assim: não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. É verdadeira essa afirmação. A gente encontra isso dentro de nós. Não fazer o bem que quer, ou querendo fazer o bem, faz o mal.
querendo acertar, errar, querendo fazer as coisas darem certo, a gente às vezes mete os pés pelas mãos. Então, experimentar e refletir incansavelmente sobre a misericórdia é uma necessidade. O Papa Francisco diz que a misericórdia é o caminho que une o homem a Deus. A misericórdia é o caminho que une o homem a Deus. E porque eu me vejo necessitado da misericórdia, e aí a reflexão fica completa quando a gente entende que porque é necessitado da misericórdia, eu preciso ser misericordioso também. Porque a pessoa com quem primeiro foi utilizado misericórdia foi comigo. Então, se foi utilizado misericórdia comigo, por que é que eu vou medir os outros com uma medida diferente daquela com que me mediram? E a palavra diz que com a mesma medida que eu medi, eu serei medido também. Então, embora a medida que foi utilizada para mim foi a medida da misericórdia, pagando esse débito entre nós e Deus, que era impagável, mas a cruz pagou isso. Embora eu tenha, digamos assim, recebido gratuitamente esse crédito infinito do Senhor, mas se eu agir na minha vida diferente da forma que Deus agiu comigo, Ele agirá comigo da mesma forma que eu estou agindo com os outros. Essa é uma afirmação muito séria. Com a mesma medida com que medires, serás medido. Então, se a gente quer uma medida leve, tenhamos uma medida leve. Pois bem, o tema do retiro, o tema geral é Jesus, oceano da misericórdia. Então, é refletir sobre as diversas faces da misericórdia, entendendo que a gente precisa da misericórdia de Deus. E o tema específico dessa reflexão é uma frase que eu acredito que a gente conheça, mas vamos tentar aprofundá-la. Quero a misericórdia e não o sacrifício. Vamos repetir junto comigo? Quero a misericórdia e não o sacrifício. O que é que significa isso? Vamos tentar entender. Jesus cita esse versículo que é do profeta Oséias 2 vezes no Novo Testamento. No Evangelho de São Mateus, esta citação, essa referência ao profeta Oséias, lá do capítulo 6 do profeta Oséias, é citada por Jesus por 2 vezes. E nas 2 vezes ele estava num momento de, vamos usar uma palavra generosa, num momento de diálogo, mas era mais um embate com os fariseus. Os fariseus que sempre estão perdeando as reflexões, principalmente no tempo comum, a gente sempre vê, Jesus em discussão, em discordância, eles tentando rivalizar com Jesus. Sempre tem. E quem eram os fariseus? Vamos contextualizar para depois a gente entrar nas passagens bíblicas já contextualizadas. Quem eram os fariseus? Eram judeus, ou seja, era um povo ao qual Jesus pertencia. Jesus também era judeu. Está sobrando uma microfonia. Era um povo. Acho que pode fechar esse retorno aqui. Não, só fechar aqui. Quem eram os fariseus? Era uma parte do povo judeu, e eles eram tidos como os homens de Deus daquele tempo. Se fosse perguntar assim, quem são as pessoas de Deus, podia ter os fariseus como referência. Eles eram guardiões da lei, da pureza, eram eles que classificavam as pessoas como puro e impuro. Você sabe que o judeu tinha isso muito forte, né? Os dignos e os não dignos, os que podiam e os que não podiam. Porque qual era a referência que o judeu tinha para saber se estava ou não no caminho de Deus? A lei. E a lei, ela é uma coisa estática, assim, ou é ou não é. Então os fariseus, eles, por serem muito formados na lei, eles tinham esse papel de, na sociedade,
serem as referências que, quando se havia uma situação para saber se podia ou não podia, se estava conforme, se não estava, eram eles que eram consultados para isso. E tem mais, eles eram estimados pelo povo, eram queridos, as pessoas queriam bem aos fariseus. Eram pessoas que o que falava tinha importância, tinha peso. A gente às vezes constrói uma imagem deles um pouco pejorativa por conta dessa rivalidade com Jesus, e a gente vai entrar nela. Mas, do ponto de vista do papel deles em relação à sociedade dos judeus, eles cumpriam um papel importante. A lei para o judeu era uma coisa tão séria que, veja só, eles receberam lá com Moisés, quantos mandamentos Moisés recebeu? 10, ali está listado, tem 12 ali, mas vamos falar dos 10 mandamentos, né, que é como é conhecido. Recebeu 10 mandamentos. Você sabe quando Jesus, no tempo de Jesus, quantas leis já tinham derivadas dos 10 mandamentos? 613 leis. Eles eram tão rigoristas que, por exemplo, o guardar o sábado. Guardar o sábado para eles era uma coisa tão séria que eles entraram e construíram através da lei uma casualística tão complexa para avaliar se alguém estava violando o sábado, que, por exemplo, um costureiro daquele tempo, né, um alfaiate, não podia nem pegar na agulha. Se pegasse na agulha e transportasse ela de um lugar para outro, já estava violando o sábado. Para você ver como era um rigor excessivo com a lei. A lei permitia, por exemplo, que as pessoas fossem castigadas por 40 chibatadas. Os fariseus só permitiam dar 39, para não correr o risco de passar. Não chegue nem nos 40, que é o que pode, ter só 39. Para você não correr o risco de violar a lei. Então veja, eles eram rigoristas com a lei, certo? Foi assim, e quem de alguma forma já entrou, já leu o Antigo Testamento, é esse espírito que a gente encontra no Antigo Testamento. É essa forma de pensar, é essa mentalidade que está incutida lá no Antigo Testamento e está incutido nos judeus que conviveram e foram contemporâneos de Jesus. Então o contexto, quando Jesus fala esse texto, quero a misericórdia e não o sacrifício, é exatamente dirigindo essas palavras a esse grupo de pessoas que tinham esse rigor excessivo com a lei. Então eu quero que a gente tome o texto aí para ler os dois momentos em que Jesus fala sobre isso. Fala sobre isso aos fariseus. Você vai tomar aí no Evangelho de Mateus, o primeiro texto, está no capítulo 9. Dos versículos 9 a 15, é a primeira parte. Os fariseus, enquanto vocês abrem aí, além de tudo, eles se consideravam sãos e justos. Eram pessoas assim que se sentiam cumpridores da lei. Mateus 9, de 9 a 15. Quando vocês abrem, eu falo mais um pouco. Eles se sentiam cumpridores da lei. Não sei se vocês lembram daquela passagem em que sobe ao templo para rezar um fariseu e um publicano. O fariseu rezava como? Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como essas pessoas, eu te agradeço porque eu pago o dízimo e porque eu não sou como este pecador. Veja a oração dele. E o outro, o publicano, não olhava nem para o altar e dizia: meu Deus, tenha misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus, analisando, Jesus estava no templo vendo as duas orações, e ele disse que o que saiu justificado não foi o fariseu, foi o publicano, o pecador. No templo, outra vez, Jesus via os ricos depositando as ofertas, e veio uma pobrezinha de uma viúva e botou 2 moedas. E Jesus disse: um está dando o que sobra, a outra está dando tudo o que tem. Então, esse é o Espírito, sabe? Esse versículo, quero a misericórdia e não o sacrifício, vai entrar aí exatamente nesse meio aqui,
que é onde Jesus quer fazer com que essa lógica se quebre, que não fique desse jeito. Então, vamos ler aqui a passagem, Mateus 9, de 9 em diante. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Vamos ler a outra passagem também, que aí eu já volto e reflito sobre as duas. Você vai avançar um pouquinho para Mateus 12. Mateus 12, de 1 a 8, nós vamos ler. Posso ler? Atravessava Jesus os campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comê-las. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: eis que teus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: não lestes o que fez Davi num dia em que teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição? Ora, nem a ele, nem àqueles que o acompanhavam era permitido comer esses pães, reservados só aos sacerdotes. Não lestes na lei que nos dias de sábado os sacerdotes transgridem no templo o descanso do sábado e não se tornam culpados? Ora, eu vos declaro que aqui está quem é maior que o templo. Se compreendesseis o sentido destas palavras, quero a misericórdia e não o sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então veja que os embates são muito interessantes, né? Entre Jesus e os fariseus. Ele não alivia, ele é bastante contundente nas respostas. Quais são as situações aqui? A primeira, o chamado à vocação de Mateus. Quem era Mateus? Um cobrador de impostos, que para a sociedade judaica e para os fariseus então nem se fala, eram homens pecadores, escória da sociedade. Eu não disse para vocês que eles separavam os justos dos injustos? Pronto, Mateus estava na categoria dos injustos. Porque os cobradores de impostos, eles recolhiam e exploravam os judeus e entregavam os impostos ao imperador de Roma, que era o império sobre o qual os judeus estavam submetidos naquele tempo. Então Mateus era desse povo. A reputação de um cobrador de impostos é mais ou menos assim a reputação de um agiota nos tempos de hoje. Uma pessoa que não faz uma coisa tida como socialmente aprovável, né, entre as pessoas. E aí Jesus chama Mateus para segui-lo e logo depois, para completar o circo, ele vai jantar na casa de Mateus. E Mateus, porque estava agora seguindo a Jesus, chamou os amigos, e o cobrador de impostos, os amigos dele são outros cobradores de impostos. Então vem uma casa cheia de cobradores de impostos, Jesus senta à mesa e toma a refeição lá com eles. Quem é que vem criticar? Os fariseus. Por que é que o seu mestre se senta à mesa com esse povo?
Essa é a primeira cena. A segunda viola exatamente a questão do sábado. Eles lá pegando as espigas, não podiam pegar, e era o dia do repouso. Né? Se um alfaiate não podia pegar nenhuma agulha, imagina uma pessoa encolher uma espiga no campo. Aí é que não podia mesmo. E aí eles questionam Jesus também sobre isso. A crítica pairava ao redor disso. Veja a mentalidade do fariseu com respeito à lei. Era uma mentalidade que, quando eu vivia aquilo e colocava em prática, eu era digno de receber alguma coisa. Para o fariseu, uma pessoa estava justificada, e o que é justificada? É alguém que agora tem dignidade de se apresentar diante de Deus. Agora há um mérito nessa pessoa para que ela se apresente diante de Deus. Porque no Antigo Testamento, entre Deus e os homens, existe o abismo do pecado. E até a morte de Jesus, nós somos objetos da ira de Deus, como diz a Sagrada Escritura, pela desobediência. Então, até a cruz unir esses espaços novamente, dá a possibilidade de nós nos aproximarmos de Deus. Até aí, para que eu pudesse estar diante de Deus justo, digno. A mentalidade do Antigo Testamento era cumprindo a regra. Quem cumpre a regra, esse tem mérito. Quem cumpre a regra pode se apresentar diante de Deus. Se eu fiz, eu mereço. E veja que essa mentalidade do Antigo Testamento, embora ela já esteja espiritualmente ultrapassada, há muita gente que vive no tempo do novo com a mentalidade do antigo. Tem muita gente que no dia a dia, veja, e é mais ou menos uma tendência interior isso, quer fazer das suas obras, das suas boas ações, das suas boas práticas, uma moeda de troca com Deus. Veja, quando a gente está querendo muito uma coisa, a gente faz assim: eu vou fazer o bem aqui, porque se eu fizer, Deus vai me ouvir. Eu vou dar essa cesta básica aqui, para que Deus me ouça. Não, porque eu fiz esse bem, então Deus vai me ouvir. Às vezes nós temos essa mentalidade. Vive no tempo do Novo Testamento, mas espiritualmente ainda está no tempo do Antigo. E tem mais. Se não vier aquilo que você queria, você fica com raiva de Deus. Mas Senhor, ou então alguém que é envolvido numa paróquia, numa comunidade, serve, se doa, a família vê e às vezes até critica, mas você gasta tanto tempo nisso, e a pessoa ali perseverando, aí vem uma situação ruim sobre a sua vida, vem uma doença, sei lá, perde o emprego, um acidente, acontece uma coisa trágica, aí vem as pessoas como vieram para Jó, como vieram para Tobi, o pai de Tobias: cadê o teu Deus? Como se diante de Deus o fato de eu fazer muitas coisas me justificasse o fato de na vida eu não ter tribulação, ou porque eu faço as coisas para Deus, eu sou um blindado assim, que sobre mim não virão problemas, porque Deus agora Ele botou sobre mim uma aura e não vão cair situações ruins sobre mim, porque eu estou protegido. Veja se a gente não tem um pouco dessa mentalidade, e que pertence, essa mentalidade, meus irmãos, pertence ao Antigo Testamento. No Novo Testamento a mentalidade não é essa. É claro que caminhando com o Senhor, nós temos livramentos na vida, temos, o Senhor nos livra de muitas coisas, mas também nos livra de nós mesmos, e muitas vezes o jeito de nos livrar de nós mesmos é nos provando, nos fazendo passar por situações. E aí a questão toda mora exatamente aqui, a reflexão entra exatamente nesse meio. Enquanto que os fariseus pensavam assim, enquanto que muita gente ainda hoje vive pensando assim, que a caminhada é uma relação de troca, onde se eu fizer está tudo bem, se eu não fizer Deus me castiga. Enquanto que há pessoas que pensam assim, Jesus vem mesmo com uma espada no meio dessa lógica e corta ela dizendo: eu quero a misericórdia e não o sacrifício.
E tem mais, ele ainda diz assim, ó, vão entender, ide entender o que é que significa isso. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Essas palavras de Jesus, elas precisam ser aprofundadas. Quando Jesus diz assim, eu não quero sacrifício, o que é que significa isso? Será que aquilo, por exemplo, que a igreja nos pede, principalmente nesse tempo quaresmal, que nós façamos sacrifício, penitência, jejum, será que Jesus está falando contra isso e a igreja está errada, está indo de encontro à palavra de Jesus quando nos pede que faça sacrifícios? Ora, e se Jesus disse isso porque Ele mesmo sacrificou a sua vida? O que é que significam essas palavras? Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Vamos entender esse contexto do sacrifício. O sacrifício foi algo instituído por Deus e vem desde o Antigo Testamento. Vocês sabem a forma de pedir perdão a Deus dos pecados, como era no Antigo Testamento? Alguém me ajude. Como era que se pedia perdão a Deus no Antigo Testamento? Tinha confissão, tinha pátria no Antigo Testamento? Como era o sacrifício de animais? A gente vê isso no Antigo Testamento. Se sacrificavam animais. O que é que significa isso, né? O que é que os pobrezinhos animais têm a ver, né? Quem gosta muito dos bichinhos. Por que matava os bichinhos? O que é que significa isso? No livro do Levítico, acho que vale a pena a gente ler isso aqui. Se você quiser, toma sua Bíblia aí. Livro do Levítico, capítulo 17. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Capítulo 17. Versículo 11, é só um versículo. Levítico 17, 11. Posso ler? Sim ou não? Sim. Diz assim: pois a alma da carne está no sangue, e dei-vos esse sangue para o altar, a fim de que ele sirva de expiação por vossas almas, pois é pela alma que o sangue expia. O que é que está querendo ser dito aqui nessa passagem? Que o sacrifício, o derramamento do sangue, a primeira coisa que ele comunicava era que ali havia acontecido uma transgressão, um pecado. Segunda coisa, ali o pecador, oferecendo aquele sacrifício, tomava consciência que o Senhor da vida é Deus. E ali, aquele sangue derramado representava para o pecador o sangue que ele deveria derramar pela ofensa que ele cometeu a Deus. Então, tudo isso está embutido ali no sacrifício dos animais. Mas essa é a visão do Antigo Testamento. Eu sacrificava um animal para pedir perdão daquilo que eu fiz. E qual é a dimensão de sacrifício no Novo Testamento? A gente continua sacrificando animais hoje em dia? Não. O sacrifício hoje é de si mesmo. Isso é uma revolução. O sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício de si mesmo, é a renúncia, é a conversão do coração. É eu erguer um altar e sacrificar ali o meu eu, a minha vontade. Que foi exatamente o que Jesus fez. Deu-se a si mesmo. Então você perceba que a revolução que Jesus causa é uma palavra que eu escuto desde sempre das pregações do diácono. É uma revolução de dentro para fora. É uma mudança que parte de dentro para fora. Para lá das questões exteriores que os fariseus estavam apegados aos ritos, eles valorizavam muito mais o externo do que o interno. Para eles não importava tanto o fato de interiormente, por exemplo, eu questionar ou ficar com todo o desejo de pegar uma espiga de milho no sábado.
para eles importava muito mais do que essa postura interior e algum questionamento interior, revolta interior. Importava muito mais o fato de ele externamente não fazer aquilo. Então, Jesus ele tenta superar esse ritualismo exterior, esse formalismo que é só estético, e ele tenta trazer e incutir que a mudança verdadeira é no coração. Quando ele diz, quero a misericórdia e não o sacrifício que Jesus está rejeitando aqui é aquele que é só um rito exterior, mas não é acompanhado de uma postura de coração. Jesus está desvalorizando o externo? Não, ele está colocando o externo submetido ao interno. Um depende do outro, porque senão o outro será vazio. Não adianta nada o externo se o coração não for convertido. Então a pergunta que Jesus quer que a gente se faça é: eu faço, mas faço com que coração o que faço? Se ele quer a misericórdia e não o sacrifício, a gente precisa entender que a lógica que está por trás dessas palavras é que a gente supere esse entendimento dos fariseus e se atualize no contexto da espiritualidade do Novo Testamento, onde a mudança que Jesus quer é a mudança do coração. Enquanto no Antigo Testamento se sacrificavam os animais, Jesus entrou no santuário, como diz o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 9, não entrou com nenhum animal, com nenhum cabrito. Ele deu o seu próprio sangue. E o caminho que a gente precisa seguir é esse também. Então qual é a reta medida quando Jesus diz, eu quero a misericórdia e não o sacrifício? Qual é o sacrifício que precisa ser rejeitado e qual é a misericórdia que precisa ser vivida? Qual é a reta medida aqui entre as duas coisas? Eu diria que a primeira coisa para a gente começar a encontrar equilíbrio nisso é que a gente pare de agir como quem quer o sacrifício dos outros e a misericórdia para si mesmo, e inverta essa lógica. Peça para você o sacrifício e para os outros a misericórdia. A gente inverte a lógica. Porque veja se a gente não tem uma tendência, principalmente com as pessoas que são mais próximas a nós, de ser muito rigorista. Não tem? E, principalmente se a gente tem uma característica de sermos pessoas dominadoras, que querem as coisas do seu jeito, do seu tempo, da sua forma. Essa postura ela revela o quê? Que para o outro eu quero um sacrifício, mas quando é para mim, quando alguém vem cobrar alguma coisa a mim, para mim eu tenho uma desculpa para dar. Não, eu fiz isso por causa disso. Ou seja, para o outro é o sacrifício, eu não quero saber porque ele fez ou deixou de fazer aquilo, eu queria que tivesse feito. Mas para mim mesmo, o que eu quero é a misericórdia. Então Jesus vem inverter, não vou dizer perverter porque é uma palavra feia, né? Ele vem inverter. Ele vem inverter a lógica. É colocar o olhar para o outro da misericórdia e para mim é o sacrifício da minha vida, para mim é a renúncia, para mim é a conversão. É claro, se todo mundo agir dessa maneira, a gente vai ter pessoas que interiormente estão buscando crescer, melhorar, mas exteriormente todo mundo age uns com os outros de maneira misericordiosa, paciente, bondosa, compassiva. Agora, entender isso com o pensamento é fácil, a gente consegue pensar e ver uma balança equilibrada. Agora, viver isso não é fácil. Veja que no contexto do Antigo Testamento, a lei, ela existia, era o que encaminhava uma pessoa dos caminhos de Deus, mas a lei ela era cruel porque ela dizia o caminho, mas não dava força para você seguir o caminho. É por isso que São Paulo diz que a lei
a lei mata, a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. A gente vai ler uma passagem aqui da carta aos Romanos para entender melhor isso, mas eu quero que vocês construam essa diferença. Além da espiritualidade do Antigo Testamento ser rigorista, havia ali uma limitação, uma impossibilidade. Porque se a lei ela pode me comunicar o que Deus quer, ela não me dá forças para viver o que Deus quer. Porque quando a lei diz, amai o Senhor Deus acima de todas as coisas, de toda a tua força, todo o teu entendimento, de toda a tua alma, será que em mim, nos meus melindres interiores, nas minhas tramóias, nas situações da minha vida, será que eu em mim consigo reunir forças suficientes para sozinho fazer um caminho de amar a Deus sobre todas as coisas? Alguém que quer viver só baseado em regras, pode até passar um tempo conseguindo, acertando, lutando. Vai ser uma dificuldade. Você vai ter que ficar vigilante ali. Melhor seria talvez se tivesse um fariseu do seu lado com uma chibatinha para regular, né? Porque sozinho talvez a gente não conseguisse. Mas, com pouco tempo, quem vive só da prática da regra vai cair. E mais se forem 613, aí você vai cair mesmo. Então veja que a lei ela era limitada nesse aspecto. E o próprio Deus sabia disso. Por isso que a primeira aliança, que a aliança foi feita com Moisés, de onde veio essa lei, ela não foi suficiente. Precisou vir a nova e eterna aliança em Jesus. Que começou por essa pregação, tentando revolucionar o entendimento, mas Jesus não parou aí, Ele não deixou a coisa para um esforço próprio. Ele nos deu condição interior de como Ele viver o mandamento que Ele deixou, a lei que superou todas as outras leis. Qual é a lei que superou todas as outras leis? O amor. Mas vamos entender bem que amor é esse, para não sair daqui com uma noçãozinha açucarada e adocicada do amor. Que amor é esse? O amor, que é a lei que supera todas as coisas, que é um mandamento que Jesus deu lá no capítulo 15 do Evangelho de João, que nunca havia sido dado antes, é quando Ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E Ele ainda diz mais, né? Nisso conhecerão que vós sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Além de Ele nos pedir isso, Ele ainda disse que esse seria o critério para que nós fôssemos reconhecidos como discípulos dele, se a gente vivesse o amor. Mas de que forma? Amando o outro da forma que Cristo o amou. E aqui Jesus nos leva a superar mais uma vez a lei do Antigo Testamento. A lei do amor do Antigo Testamento como é? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É suficiente para um cristão amar o próximo como a si mesmo? Não. Não é. No Novo Testamento, o mandamento do amor não é amar o próximo como a si mesmo. No Novo Testamento, o mandamento do amor foi elevado. Eu tenho que amar o próximo como Deus o ama. E aqui nós criamos um problema. É possível, você consegue, eu consigo amar uma pessoa da forma que Deus o ama? Me diga se a gente consegue fazer isso sozinho. Você consegue ser amor de Deus na potência que é o amor de Deus para o outro sozinho? E como é que Jesus nos pediu isso? Que lei é essa que Ele deu, que é tão cruel que eu não consigo vivê-la sozinho? Será que Jesus nos pediu uma coisa impossível? Não. E aqui vem, vou usar a expressão, o pulo do gato desse entendimento que quero a misericórdia e não o sacrifício. Já no Antigo Testamento foram dadas promessas de que Jesus queria isso.
de que o Senhor queria isso, mas Ele, querendo isso, para que nós tivéssemos condição de viver isso, Ele nos deu uma forma. Vamos ver que forma foi essa. Abra aí no livro do profeta Jeremias. No capítulo 31. Jeremias 31. A partir do versículo 31. Jeremias 31, 31. Amém? Não ouvi nenhum amém. 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 Vocês estão mofinhos, né? Espera aí que a gente vai consolar agora. Dias virão, oráculo do Senhor, em que firmarei nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Aqui estamos no tempo da primeira aliança, a aliança da lei, Moisés, certo? E Deus está dando uma promessa pela boca do profeta Jeremias. Dias virão em que firmarei uma nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Será diferente da que concluí com seus pais, no dia em que pela mão os tomei para tirá-los do Egito, aliança que violaram, embora eu fosse esposo deles. Presta atenção aqui rapidinho, ó. O que ele está dizendo é: houve uma aliança que foi feita após a saída da escravidão do Egito. Todo mundo conhece essa passagem, né? Moisés foi lá e libertou o povo. E essa libertação passou por aquele momento conhecido, né? Abriu o Mar Vermelho, eles passaram a pé enxuto, chegaram do outro lado e foram a caminho da terra prometida, onde ficaram 40 anos caminhando para chegar. 40 anos caminharam no deserto. 50 dias após essa saída do Egito, Moisés recebeu a lei no Monte Sinai, recebeu os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra. 50 dias após a saída. E aí o que ele está dizendo é que essa aliança, no versículo 32 ele diz, será diferente da que ele fez com os pais, ou seja, aqueles que saíram do Egito. E aí versículo 33. Eis a aliança que então farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Veja o que o Senhor vai dizer agora, preste atenção. Eu lhe incutirei a minha lei, eu agravarei em seu coração. O Senhor está dizendo que na nova aliança Ele vai gravar a lei dentro de nós. Não será mais uma lei externa. A lei vai estar agora gravada nos nossos corações. Serei o seu Deus e Israel será o meu povo. Então, ninguém terá encargo de instruir seu próximo ou irmão, dizendo: aprende a conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, grandes e pequenos, oráculo do Senhor. Pois a todos perdoarei as faltas, sem guardar nenhuma lembrança de seus pecados. Palavra do Senhor. A que momento o profeta Jeremias está se referindo? Pentecostes. Em que momento o Senhor incutiu, gravou a sua lei no nosso coração? São Paulo nos responde na carta dele aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu disse a vocês que a nova lei era o... Meu Deus, eu vou repetir. Eu disse a vocês que a nova lei era o amor. Olha, eu gosto de as pessoas interagirem, me anima na pregação. A nova lei é o amor. E São Paulo está dizendo que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quem é que gravou essa lei? Ou melhor, quem é essa lei gravada em nossos corações? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a potência de Deus no nosso coração, para que com Ele a gente viva o mandamento do amor. Agora, para isso eu preciso deixar que o Espírito se expanda na minha vida.
Para isso eu preciso deixar que o Espírito Santo seja, como diz o Papa Bento XVI, um mestre interior que conduza a minha vida, a ponto de o Espírito Santo trabalhar tanto no meu coração que eu vou poder dizer como São Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E se é Cristo que vive em mim, eu posso amar o outro como Cristo o amou, porque agora já não sou eu, é Cristo. Percebe como foi a construção de Deus para que essa lei de não quero mais esse sacrifício daquele tipo, quero agora a misericórdia. Como eu vivo essa misericórdia? Que nova lei é essa e como vivê-la? Na força e na potência do Espírito Santo. O problema é que o Espírito Santo, para muitos de nós, é um ilustre desconhecido. É alguém que a gente conhece da catequese como sendo a terceira pessoa da Trindade, mas não é uma força viva nos nossos corações, que fala ao nosso coração, que conduz a nossa vida, o qual eu recorro para discernir, para pensar nos meus caminhos, para me dar a reta medida no meu julgamento com os outros, na minha ação com os outros. Porque aqueles a quem o coração se abre ao Espírito Santo, na hora que o meu humano se levanta para dar ao outro o sacrifício e a minha misericórdia, Deus apela ao meu coração e diz: não. O Espírito Santo me dá a consciência, diz no Evangelho de João, no capítulo 14, da justiça, do juízo e do pecado. Da justiça, do juízo e do pecado. Então o Espírito, ele é uma voz de Deus que constrói no meu coração a vontade de Deus. E se constrói a vontade de Deus nos faz viver, na medida certa, essa palavra que está sendo pregada: quero a misericórdia e não o sacrifício. Talvez o êxodo que a gente precise viver à luz dessa palavra seja deixar essa mentalidade do Antigo Testamento que muitas vezes tem dentro do nosso coração, de viver uma relação com Deus de troca, onde eu faço e acho agora que porque fiz tenho mérito, o Senhor me protege, e me abandonar e deixar que o Espírito Santo me conduza. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, ali eu não ficarei. Até na hora da morte, morro, mas não morro sozinho, e morro e não ficarei na morte, porque quem passou pela morte primeiro foi meu Senhor, e lá Ele não me deixará, porque os que morreram com Cristo, com Ele ressuscitarão. Veja como a gente precisa interiormente dar eu preciso cavar no meu coração algumas raízes de uma mentalidade religiosa errada, para que eu viva essa lei verdadeiramente, a lei do amor. E a lei do amor, eu gosto sempre de lembrar isso, não passa, o amor não é um sentimento bom. O amor pode até começar por um sentimento, mas a maturidade do amor é a decisão, é a escolha, é o sacrifício, mas o sacrifício apropriado, porque é acompanhado de uma postura de coração. Aqui a gente fala de sacrifícios que fazem sentido para Deus, de eu mortificar a minha vontade para que esse Espírito cresça no meu coração, a ponto de eu verdadeiramente poder viver essa palavra de Gálatas: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Que sacrifício Jesus repudia? Esse sacrifício ritualístico. E a gente tenha cuidado, porque muitas vezes até as nossas missas a gente vive só de uma maneira externa, ritualística. São Paulo, na carta aos Colossenses, diz que eu preciso na minha vida completar na minha carne aquilo que faltou à cruz de Cristo. Ora, e faltou alguma coisa à cruz de Cristo? O que é que ele está querendo dizer com isso? Que no meu dia a dia, na minha cruz do dia a dia, eu me uno à cruz de Cristo. Cristo não foi mãe, Cristo não passou pelo drama de ter que educar filhos, Cristo não teve câncer. Nessas lutas que são minhas, eu me uno a Cristo e passa a não ser minha luta. Agora é Cristo que vive em mim, é Cristo que sofre comigo, é Cristo que vive as minhas angústias comigo, é Cristo que tem câncer comigo, é Cristo que luta comigo. Aqui, quando a coisa caminha desse jeito,
aí sim o sacrifício faz sentido, aí sim eu começo a construir uma reta medida no coração. Aqui está o equilíbrio. É fácil buscar esse equilíbrio? A luta é a luta da vida. Olha, a gente prega em assuntos, mas a gente cai sempre na necessidade de conversão do coração, na necessidade de mudança de vida, de renúncia da sua vontade. Por quê? Porque esse é o caminho para que eu vá encontrar a vontade de Deus para a minha vida. Assim eu vou conseguindo experimentar a misericórdia de Deus para comigo e conseguir viver essa misericórdia com os outros. Uma coisa bonita dessa passagem que a gente leu, a primeira de Mateus, que é o chamado que Mateus recebeu, é que esse texto ele é autobiográfico. Perceberam isso? Quem foi o evangelista que escreveu? Mateus. E ele está falando do chamado de quem? Do dele. É autobiográfico esse relato. Isso dá uma emoçãozinha diferente, né? Ver ele falando do seu próprio chamado. A pedagogia de Jesus com Mateus ali naquela hora, que chocou os fariseus, foi a de acolher uma pessoa que publicamente era tido como um pecador. E o que ele nos pede é que acolha essa postura para nós também, que somos necessitados da misericórdia, e transborde essa postura na vida com os outros. Tem aquela música, eu acho que é do Toca de Assis, que diz assim: onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Onde estaria eu? A quem iríamos nós, pois só o Senhor tem palavras de vida eterna? Olha, se eu parar um minuto para pensar assim, como é que minha vida seria sem Jesus? Eu não consigo nem imaginar, não. O que é que eu falo? Onde é que eu estaria hoje? O que é que eu estaria fazendo hoje? Não tenho nem ideia. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Quando eu estava preparando essa reflexão, Deus me trouxe o Papa Francisco ao coração, porque ele tem sido muito mal compreendido nos tempos de hoje, porque ele quer viver essa palavra e as pessoas não entendem. Meu Deus, uma chuva de críticas porque o Papa se encontrou comigo. Se você se dignou com isso, meu irmão, reze mais com essa palavra. Por favor. Você está igual ao fariseu que está criticando porque Jesus sentou na mesa com ele. E aqui eu não quero julgar o ex-presidente Lula, não sei da vida dele, ele é que sabe. Mas você está igual às pessoas que, porque Mateus era um pecador público, e talvez Lula seja tido como um pecador público, a conhecer a palavra de Deus, deixe de se arrogar esses juízos. O Papa Francisco tem sido muito mal compreendido nos tempos de hoje. Eu me lembrei de uma palavra do Papa na exortação apostólica sobre a família, a mais recente, em que ele traz exatamente esse espírito dessa pregação: quero a misericórdia e não o sacrifício. Veja o que é que o Papa diz aqui e que foi tão mal compreendido. Um pastor, ele está falando aos padres primeiramente, um pastor não pode sentir-se satisfeito apenas aplicando leis morais aos que vivem em situações irregulares, como se fossem pedras que se atiram contra a vida das pessoas. Isso pode, isso não pode, está certo, está errado. Existe a norma, existe a moral? Existe. Mas quando eu desço para a realidade da vida de cada um, a coisa não é preto no branco. Eu preciso ver os atenuantes. E isso aqui que é dirigido aos padres, é dirigido a nós também no dia a dia da nossa vida. E às vezes quer ser rigorista demais com as coisas ao nosso redor. É como se faltássemos um pouco de bom senso da aplicação das regras.
um pastor não pode sentir-se satisfeito apenas aplicando leis morais. Vou tirar a palavra pastor e vou colocar uma pessoa. Uma pessoa não pode sentir-se satisfeita apenas aplicando leis morais aos que vivem em situações irregulares, como se fossem pedras que se atiram contra a vida das pessoas. E aí ele complementa aqui. Lembremos-nos de que um pequeno passo no meio de grandes limitações humanas pode ser mais agradável a Deus do que uma vida externamente correta de quem transcorre os seus dias sem enfrentar sérias dificuldades. Um pequeno passo para uma pessoa que está com muitas lutas pode agradar mais a Deus do que uma grande vitória exterior de alguém que não está enfrentando dificuldades. Quero a misericórdia e não o sacrifício. Ide e aprendei o que significam essas palavras. Quero a misericórdia e não o sacrifício. Tomemos essa medida para medir as situações do nosso dia a dia. Baixemos a bola um pouco, diminuamos o facho. Deixemos que esse espírito esteja mais vivo no nosso coração. E a quaresma é uma excelente oportunidade de a gente se exercitar nessa virtude. Talvez o primeiro passo a ser dado seja aprender a ficar calado. Isso por si só já será muita coisa. E não dá para viver esse caminho e encontrar uma medida reta de coração sobre isso sem vida de oração. Eu preciso constantemente me colocar diante de Deus para que Ele vá construindo essa medida, fazer exame de consciência, refletir sobre o que eu fiz, pedir perdão, deixar-se perdoar por Deus. Tudo isso, como a gente já vem refletindo aqui no retiro, vai ser instrumento para construir essas coisas no nosso coração. Ide e aprendei o que significam essas palavras. Quero a misericórdia e não o sacrifício. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse banho. Vamos rezar com essa música. Você pode ficar sentadinho aí no seu lugar. Escute ela e vai interiorizando e pedindo a graça de Deus para que a gente viva essa palavra na nossa vida. Amar demais, que aos mais